Olá, irmãos. Nesse período da Páscoa, eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está em Êxodo, capítulo 12, no versículo 12, que fala que Deus, falando ali para Moisés e Arão, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O que estava acontecendo aqui? Deus estava anunciando a Moisés e a Arão a última praga, a 10ª praga, que iria ser acometido as terras do Egito. E esta última praga seria a que colocaria o ponto final na resistência de Faraó para libertar o povo da escravidão ali do Egito. E ali, nesse texto, no Êxodo capítulo 12, o Senhor disse: porque naquela noite passará pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Portanto, o que o Senhor mandou fazer foi que o povo dele imolasse um cordeiro sem defeito. E esse cordeiro imolado deveria ser assado no fogo e comido junto com os pães asmos e as ervas amargas. E o sangue desse cordeiro deveria ser colocado nas soleiras e nas vergas das portas. E este seria o sinal para que, quando o anjo da morte passasse sobre o Egito, os primogênitos do povo de Deus não fossem mortos também. Tanto os animais, tanto os filhos dos homens como os dos animais seriam mortos naquela noite. E este, portanto, seria o último sinal que colocaria o ponto final na resistência do faraó em libertar o povo de Deus ali do Egito. E eles então saíram para o deserto e ali, no primeiro mês do ano, que Deus diz que é o principal mês, e eles comemoraram a sua libertação e comemoraram pela primeira vez a Páscoa do Senhor. Queridos, para que os primogênitos não fossem mortos, o cordeiro foi imolado. E o cordeiro, portanto, passou a ser o símbolo da libertação do povo de Deus ali do Egito. O cordeiro ele foi imolado para que os primogênitos não morressem. Mas, quando Deus instituiu a Páscoa, ele então determinou que todas as vezes que fossem comemoradas a Páscoa, fossem ali imolado um cordeiro. Portanto, ele passou a ser o símbolo da libertação da escravidão do Egito. O que nos chama a atenção nos tempos de hoje é como os cristãos enxergam esse período da Páscoa. Porque nós cristãos, nós não comemoramos a Páscoa. Páscoa, pelo menos na forma como ela foi instituída ali pelo Senhor. A Páscoa é uma festa judaica. É uma festa que comemora a libertação do povo ali do Egito. E nós, muitas vezes, confundimos esta festa judaica com o período que nós passamos, a morte, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós não comemoramos a Páscoa? Porque para nós ela tem um significado diferente. Vejo que durante essa Semana Santa, nós temos a quinta-feira da paixão, nós temos a quinta-feira, a sexta-feira da crucificação e nós temos o domingo da ressurreição. Durante a quinta-feira e a sexta-feira, não são dias em que nós temos que comemorar. Pelo contrário, são dias que nós devemos nos isolar. São dias em que nós devemos fazer uma introspecção, de olhar o nosso comportamento, de olhar como nós estamos andando diante da face de Deus, olhar como estão as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos costumes, se todas essas coisas estão dentro do padrão
de exigência de uma vida em perfeita harmonia com Deus. Por quê? Porque a quinta e a sexta-feira são os dias em que Jesus foi preso, foi chicoteado, foi humilhado, foi esbofeteado, foi ali diante do povo renegado, foi traído por Judas. Portanto, esses dias de quinta e sexta-feira não são dias de se comemorar. Quinta e sexta-feira, na sexta-feira, Jesus foi crucificado. E nesse dia em que Jesus foi crucificado, os céus escureceram, porque Deus chorou a morte do seu Filho. Queridos, nós precisamos, nessas quintas e sextas-feiras, não comemorar a morte, não comemorar o sofrimento, não comemorar a dor de Jesus Cristo. Porque tudo isso ele fez para que nós fôssemos libertos do pecado, para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Ele assumiu os nossos pecados por nós e os levou ali para a cruz do Calvário, para que nós pudéssemos receber a salvação através da fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz ali o profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5, e certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, o mínimo que nós podemos fazer nesses dias é repensar a nossa conduta diante de tudo que Jesus passou nesses dias por nós. Nós precisamos, portanto, refletir sobre o nosso comportamento cristão. A palavra de Deus nos ensina que quando nós nos convertemos, nós morremos com Cristo, mas nós ressuscitamos também com Cristo. Nós morremos para o velho homem, nós somos crucificados, esse velho homem é crucificado com Cristo, mas nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. Portanto, quinta e sexta nós não temos que celebrar, mas nós temos que morrer ainda mais com Cristo, tirando do nosso coração, tirando a tudo aquilo que ainda existe e que não agrada a Deus. Precisamos ser nova criatura, renovar as nossas atitudes, o nosso comportamento, os nossos atos, para andarmos como nova criatura. Eis que tudo se fez, eis que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Somos nova criatura em Cristo Jesus. E é isso que nós devemos passar. E no domingo, sim, no domingo devemos celebrar a vida. Nós não celebramos a morte na quinta e na sexta, mas nós celebramos a vida no domingo, que é o dia da ressurreição. Primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Portanto, onde está a tua morte, onde está o teu aguilhão? A morte foi vencida, porque Jesus morreu e ressuscitou. O pecado foi vencido na ressurreição de Cristo. E a morte já não existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, vamos celebrar sim, celebrar o domingo da ressurreição. Vamos celebrar a vida, a conquista que Deus nos concedeu, que é a esperança de vida eterna. Diz o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Portanto, esta sim é motivo de alegria, de satisfação e de celebração. Agora vejam, queridos, que nós temos ainda nessa passagem que verificar o quanto Deus nessa passagem está
valorizando aqui as primeiras coisas, onde ele fala que este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Nós estamos vendo aqui o quanto é importante as primeiras coisas, os primeiros momentos, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o primeiro mês que os judeus comemoram, o mês que abre o ano. Os judeus já abrem o ano comemorando a libertação da escravidão do Egito. E no primeiro dia da semana, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Quanto é importante, irmãos, essas primeiras coisas na Bíblia. Quantas passagens bíblicas nós conseguimos ali enxergar a valorização que Deus dá às primeiras coisas. Na lei, Deus está em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Deus em primeiro plano na nossa vida. Diz o Senhor Jesus que é a parte da lei mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas. É a primeira das leis, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Está isso em primeiro lugar. Os nossos dízimos e as nossas ofertas, elas devem ser tiradas das nossas primícias. As primícias, as primeiras coisas, primeira renda, primeira parte, a primeira coisa que nós devemos fazer daquilo que Deus nos dá, as nossas primícias, é devolver as nossas ofertas e os nossos dízimos. É interessante a gente perceber quantas coisas nós temos aí na palavra de Deus para dar importância a esse dia que é o primeiro dia. Por exemplo, nós temos o próprio domingo. O domingo é o primeiro dia da semana, é o dia santificado, separado para o Senhor, onde nós devemos ter esse dia única e exclusivamente para servir e adorar o nosso Deus. Diz o apóstolo Paulo que é nesse dia que nós separamos as nossas ofertas e a entregamos ao Senhor. Portanto, são tantas coisas que, se nós fôssemos falar aqui, a gente iria perceber a importância das primeiras coisas na Bíblia, né? E nós, então, dentro desse contexto, podemos considerar que nesse período deve ser algo de suprema importância para nós, porque Deus a colocou no aspecto temporal, como diz o texto, o principal dos meses, este será o primeiro mês do ano. Então, o principal da semana, o domingo, separado para o Senhor, onde nós comemoramos e adoramos a Deus, mas ali celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa ser a primeira pessoa da nossa vida. Devemos buscá-lo sempre em primeiro lugar. Que todas as coisas elas sejam secundárias, porque sabemos que todas elas estão ali para nos servir. Deus a coloca à nossa disposição para que assim nós possamos viver segundo a vontade dele. Pensemos na nossa vida com Deus e celebremos no domingo da ressurreição, no domingo em que Jesus ressuscitou. E ali nós vamos celebrar a vitória sobre a morte na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a todos nós.